Olá, querido diretor, diretora do Ministério da Família. É um prazer estar com você para nós, então, conversarmos sobre esta grande e importante responsabilidade que você vai exercer a partir de agora na sua igreja, nesse ministério que é tão importante. Tem um texto de Ellen White no livro Lar Adventista, página 32, que tem uma mensagem especial para você e ela diz o seguinte: Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Conservem pais e filhos em mente este fato cada dia, mantendo entre si relações de membros da família de Deus. Então, sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva, que podem ser famílias que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Cristo será glorificado. Querido diretor, diretora que exerce esse ministério tão especial, deixa eu falar algo importante para você. Deus lhe chamou para esse ministério que é sagrado, que é especial, que lida diretamente com as famílias da igreja. E, portanto, se Ele lhe chamou, fique tranquilo. Ele vai lhe capacitar. Você vai ser uma bênção nas mãos de Deus para abençoar a vida das famílias da sua congregação. Portanto, nós temos algumas atribuições que são importantes que devem ser exercidas por você nesse ministério especial. Uma delas tem que ver com o fortalecimento do casamento. Casamento, os casais sofrem grandes desafios. E uma das atribuições que você deve exercer é trazer recursos, programas, projetos, cultos, orientações para que o fortalecimento dos casais, para que eles possam ter uma relação harmoniosa e feliz diante de Deus e na congregação. Portanto, dar ênfase à vida conjugal e às orientações que você pode trazer para os casais é de grande importância no seu ministério. Já uma outra atribuição que você deve exercer tem que ver com orientação às famílias de maneira geral. Por exemplo, as famílias não são formadas só de esposo e esposa, mas tem também os filhos. Portanto, trazer a educação, orientações para a educação dos filhos, para que os pais estejam com esses recursos em mãos, é algo que você pode fazer para beneficiar a sua congregação. Programas que fortaleçam não só o matrimônio, mas fortaleçam as famílias de maneira geral. As pessoas entram na igreja em situações diversas. E uma outra atribuição, um outro compromisso que você tem é trazer assistência às pessoas que estão em situação de risco. E deixa eu lhe falar isso. As pessoas vêm, às vezes, com dificuldades no que diz respeito a abuso ou desarmonias no lar, e essa é uma atribuição, uma responsabilidade que você precisa exercer. Então, deixa eu falar diretamente para você dizendo o seguinte: você precisa visitar os seus liderados, os membros da sua igreja, para que, através da visitação, você consiga ter algum diagnóstico acerca de como aquela família está e quais são os desafios que ela enfrenta, e você então ter as ferramentas para exercer um ministério abençoado, para beneficiá-los. Portanto, diretor e diretora do Ministério da Família, você vai e deve ser uma bênção para aqueles que você lidera. Uma outra atribuição tem que ver com o objetivo de fazer com que a família seja um centro de evangelismo, para que a família possa não só receber as bênçãos espirituais, mas transbordar essas bênçãos para a vida de outras pessoas. Então, faça com que programas e projetos sejam exercidos na sua igreja, para que as famílias possam transmitir Cristo que elas têm para a vida de outras pessoas. Portanto, é importante demais que você faça ou lance mão de recursos missionários, como estudos bíblicos para a família e outros materiais, para que a família possa transmitir Cristo, incentivado por você, para a vida de outras pessoas. Uma outra responsabilidade, uma outra atribuição tem que ver com a promoção da harmonia entre as diversas gerações que a sua igreja tem. Por exemplo, a sua igreja tem pré-adolescentes, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem idosos, pessoas mais experientes e, portanto, deve-se ter uma harmonia, deve-se ter projetos e programas que tragam integração para ambas as faixas etárias, a fim de que todos eles possam ser beneficiados pelo Ministério da Família da sua igreja. Lembre que algo importante que você deve fazer é incentivar a espiritualidade da sua igreja e dos seus membros. Portanto, faça com que os pais entendam que
culto familiar, que a influência positiva que eles devem exercer para com seus filhos deve ser algo contínuo, algo que jamais deve cessar no seio familiar. Diretor, algumas orientações gerais são importantes que você tenha em mente para que a sua influência seja positiva na vida dos membros e da família da sua igreja, ou das famílias da sua igreja. Lembre que, se as famílias forem bem, é bem verdade que a sua igreja vai bem. Já que a família é o núcleo importante da sociedade, para a sua igreja também vai ser. Portanto, algumas responsabilidades que você pode exercer, que a gente pode definir aqui em orientações gerais, primeiro tem que ver com planejamento e calendário. As diversas atividades que o seu ministério vai exercer precisam estar antecipadamente programadas e divulgadas para a sua igreja, para que eles possam não só saber, mas usufruir também através da organização dessas atividades que você vai exercer durante o ano. Por exemplo, você pode promover o Dia da Família, o dia em que a família vai realizar atividades juntos. Algumas igrejas realizam, às vezes, viagens ou saem para um final de semana especial ou para um dia especial para que as atividades sejam exercidas ali entre família. Outra atividade que você pode incentivar a sua igreja a exercer é a atividade de ter um encontro de casais ou ter escolas de casais rotineiras, uma vez por mês, quem sabe, nas suas igrejas, a fim de que as famílias, os casais, possam receber essa bênção e essa orientação. Uma outra coisa tem que ver com aconselhamento e confiabilidade. Falando nisso, muitas famílias, muitos pais, muitos esposos ou esposas vão ver em você a referência para se aconselhar e vão abrir às vezes o coração, confiando que você vai guardar essa informação e vai trazer o melhor aconselhamento. Portanto, seja uma influência positiva na vida dessas pessoas. Traga a eles o Cristo que essas pessoas precisam ver em você e através de você. Então, se informe, vai buscar recursos. Se você às vezes não tem a informação completa, veja terapeutas, psicólogos que podem lhe ajudar no aconselhamento às muitas necessidades que as famílias sofrem. E acredita em mim, muitas famílias às vezes não falam, mas elas passam por grandes necessidades. E você deve ser essa influência que vai trazer bênção, vai trazer harmonia para essas pessoas. Uma outra responsabilidade tem que ver com a integração. A igreja tem muitos ministérios, mas às vezes esses ministérios andam sozinhos e você, como diretor ou diretora do Ministério da Família, deve trazer a integração. Por exemplo, num programa do Dia das Mães, você pode se juntar ao Ministério Jovem ou no Dia dos Pais, para que o programa seja realizado de maneira integrada com esses departamentos. Ou, às vezes, você vai realizar uma iniciativa missionária, você pode se juntar com o diretor missionário. E essa atividade pode ser exercida por você e eles, a fim de que haja harmonia entre os departamentos e a igreja seja beneficiada. Já uma outra orientação geral que nós poderíamos lhe passar tem que ver com capacitação e recursos que a igreja coloca na divisão sul-americana disponível para que você se oriente, para que você capacite-se, a fim de que você possa trazer uma influência espiritual positiva e um foco missionário para as famílias da sua igreja. Lembre, algumas atividades que nós já mencionamos e eu vou fortalecer aqui tem que ver com encontro de casais, escolas de casais, escola de pais, tem que ver com semana de oração da família. Esse é o momento em que as famílias vêm à igreja e os temas que forem tratados ali devem ser temas e serão temas voltados para fortalecimento do convívio familiar, da espiritualidade da família e do foco missionário da família. Programas de noivos, programas para solteiros, cultos especiais da família, viagens especiais da família, finais de semana da família. Todas essas são responsabilidades, são sugestões que você pode exercer aí no seu ministério. Mas o importante é que, ao exercer esse ministério, você deve ter a certeza de que Deus vai lhe abençoar. Você foi escolhido por Deus e por sua igreja para exercer essa responsabilidade, então faça o seu melhor, oriente-se da melhor forma para que Deus possa ser, através de você, um canal de bênção
para as famílias da sua igreja. Nós temos uma orientação especial baseada na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a versículo 7. E esse texto tem que ver com uma orientação que você deve lembrar de que a missão que você tem é fortalecer as famílias da sua igreja para a salvação delas e de outras famílias através delas. Que Deus te use e capacite você para ser uma mão ajudadora. E lembre que, tendo um ministério respeitoso e amoroso, você vai refletir a vontade de Deus para as famílias da sua igreja. Sigamos todos envolvidos na missão. Foi um prazer estar com você e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!